A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Seja muito bem-vindo a mais um IBFcast e hoje está muito especial. A gente vai falar de um tema muito controverso, muito importante para as empresas, mas de uma forma um pouco diferente. A gente vai abordar assim, algumas questões que você talvez nunca tenha visto. Tá? Meu nome é Marcondes Caldeira Júnior, sou do CQC de Gestão e Empreendedorismo do IBF e estou hoje aqui com meus amigos Cris e Fadini. Cris, se apresenta aí, por favor. Olá, pessoal. Sou o Cristiano Sten, trabalho aí no mercado financeiro há 14 anos. Sou apaixonado aí pela autoformação, né? Então, associado lá do Líderes e também do IBF Academy. Muito bom. Show de bola, pessoal. Sou o Ricardo Fadini, né? Eu sou head da Wise Up Vitória, uma escola de inglês focada em adulto, negócios, finanças e planejamento também em sala de aula. Sou co-founder do Graninha Kids. Graninha Kids é um projeto para ajudar as famílias, né, os pais, a ensinarem sobre empreendedorismo e gestão financeira dentro de casa para os filhos. Bom, e hoje o tema que a gente vai falar é o seguinte: planejamento e finanças. Como essa dupla pode alavancar os seus resultados? Você deve achar, às vezes, que planejamento, que finanças é algo complexo, algo muito difícil de fazer, de se abordar, né? Meu Deus do céu, financeiro, pelo amor de Deus, não quero isso. Planejamento dá trabalho, não adianta de nada. Será? Será que é isso mesmo? Como fazer para que o planejamento e finanças, como a empresa ter uma estratégia adequada, uma estratégia mais assertiva e um financeiro ajustado, podem fazer aumentar o lucro do seu negócio. Vamos trazer aqui hoje a experiência do Cris, do Fadini e a minha experiência também trabalhando como consultor de empresas há mais de 10 anos. Tá? Cris, queria começar com você um pouquinho, que atua no mercado financeiro aí diretamente, né, com crédito a empresas, e isso é muito sensível porque muitas vezes as empresas buscam o crédito no momento de desespero, né? Como que você enxerga isso? Como que é a sua experiência em relação a atender negócios que não têm organização, que não têm o devido planejamento estratégico e financeiro do que está acontecendo lá? Bom, Marcondes, eu acho que esse tema ele vai de encontro a uma questão estratégica, né? E aí nós vamos ver aí até o final do episódio os impactos, né, que planejamento e finanças causam numa organização. E aí quando eu trago para a minha experiência, é nítido que uma organização, uma empresa, né, e aí um microempreendedor lá, ele vai ter acesso a linhas mais baratas e mais linhas, né, quando ele tem uma organização financeira. Porque assim, o gerente de banco, a primeira coisa que ele vai pedir, né, e aí vocês que têm empresa aí sabem, são os documentos financeiros, né? Então, o planejamento da empresa ele vai refletir nas finanças, que vai refletir nos documentos, na apresentação dos números. E isso aí é fundamental, né, para acesso às linhas e principalmente para acesso a taxas mais baratas. E chega muita gente lá para você assim, querendo crédito, mas que tá tudo zoado no financeiro, que não tem a menor condição. Uhum. Como é que chega lá? Como é que você atende uma empresa dessa que chega lá para você pedindo crédito desesperado? O que você identifica lá de problemas assim? Então, Marcondes, assim, na minha trajetória, né, como eu falei, 14 anos, hoje especificamente eu atuo que a gente chama de middle, né, que é o faturamento acima de 20 milhões ano. Uhum. Então, essas empresas elas acabam trazendo a documentação mais organizada porque, né, já passou por todo esse período. Mas boa parte da minha carreira eu tive contato, né, com os empreendedores nesse sentido. Foi o que a gente falou, assim, né, quando olha para o empreendedorismo, o empresário ele tem o primeiro foco dele, a primeira preocupação é produzir e vender. Né? Uhum. E aí acaba esquecendo, né, da parte do planejamento e finanças, como você vai trazer aqui daqui a pouco, como que isso não é um bicho de 7 cabeças. Né? Sim. Então, no dia a dia, a gente identifica que as empresas que têm a parte, o financeiro bem organizado, a gente, né, é o banco que vai atrás dessas empresas. A gente ouve muito empresário falando isso. Pô, quando eu não preciso, vem um monte de banco aqui atrás de mim. Isso aí. E aí, assim, o que é interessante nessa história, né? Senão realmente a gente fica
Quando eu não preciso, o banco me procura. Quando eu preciso, o banco não quer. Eu acho que vai de encontro exatamente o que a gente falou, do planejamento, né? E aí tem um case muito interessante, né? Não vou falar nomes, mas de um grupo capixaba que no start da pandemia, né? Quando viu que a pandemia chegaria mesmo de fato, recorreu aos bancos, assim, foi na ordem de, sei lá, 1 bilhão. E já captou e colocou no caixa, né? Então, o que a gente está falando aqui? De uma empresa bem organizada, que não precisava naquele momento do crédito, mas que lançou mão, né, captou, colocou no caixa para poder passar o período da pandemia, que ninguém sabia ali o quanto tempo seria, o que aconteceria, né? Então, vai de encontro aí o que a gente falou do planejamento. E antes de eu perguntar uma coisa bacana para o Fadini ali, das empresas que chegam para você, quantos % são para capital de giro e quantos % são para investimento? Pegar o gancho aqui com o Fadini, que está do outro lado, que eventualmente acessa crédito, né? Ou não, né? Ele tem muito dinheiro, então não precisa de pegar crédito não, sabe? O cara é banco já, tá tudo certo. Fadini, galera, vocês lembram que ele falou que é da WhatsApp, né? Tem essa franquia, tem outros negócios também. Como é que você enxerga, Fadini, assim, essa questão do planejamento, das estratégias de atuação do negócio e também da questão dos controles, da gestão financeira, de enxergar os números ali? Como que você enxerga isso na realidade do seu negócio? Você faz isso, não faz? Por ser uma franquia, isso vem deles, esse planejamento? Você tem um planejamento local ali também? Fala um pouquinho da sua abordagem em relação a isso, como que na prática isso influencia os seus negócios e as suas atitudes. Show de bola, Marcondes. Legal essa explanação de vocês dois, né? Do Cris também trazendo o outro lado, né? Da questão do crédito. Eu, como engenheiro de formação, né, cara, não tem jeito. Você não gerencia o que você não mede. Sim. Né? E antes eu era CLT, trabalhava em indústria e trabalhava com manutenção. Eu nem entro nesse assunto, mas quando falo de planejamento, como que você roda uma fábrica, uma usina, uma siderúrgica, uma fábrica de automóveis sem planejamento? Isso é diretamente ligado a finanças. Uhum. Exemplo, né? Não vem tão ao caso da empresa lá em cima, mas por dentro, no dia a dia, acontece. A gente planejou uma ordem de serviço para fazer um reparo numa máquina, né? Uhum. Se aquele planejamento não for cumprido, corre o risco de quê? Dela parar a produção, e isso vai impactar diretamente aí sim nas vendas, no faturamento e tudo mais. Então, pegando esse background de empresas que eu já participei, né, como CLT e agora como franquia, né? Tem uma franquia Dora por trás de mim que realmente traz os indicadores, né? A gente tem um sistema, um ERP de gestão. Legal. Só que não adianta, né? Se a gente não fizer o trabalho local aqui, não vai funcionar. Aí realmente aconteceu na pele do Ricardo, empreendedor, né? Abri minha escola em 2019, 10 meses antes da pandemia. Normalmente, né, pessoal, tem um payback ali de um negócio, depende do negócio, 12 meses, 18 meses. Pequeno negócio é essa média. Justamente. 1 ano e meio de retorno para que o negócio vá crescendo e vai dando lucro, né? E o meu negócio, ele tem taxa de franquia, ele tem estoque mínimo, né? Então tudo isso é negociado com a franqueadora para que você vá conseguindo crescer ao longo do tempo e se pagando. Imagine alguma coisa que impactou todo mundo, que foi uma pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. 30 dias, 60 e foi. Abri o crédito, né? Eu estava com 10 meses de escola, eu já ia abrir uma segunda franquia pelo caminho que já estava acontecendo, já estava com 150 alunos, né? E derreteu minha carteira na pandemia, né? Então, cara, isso apertou. Vamos pro Pronamp, né, cara? Que foi uma grande ajuda mesmo do governo. Nesse caso, eu não fui eu fui por necessidade, pedi o Pronamp, com uma taxa menor, que ajudou a girar o negócio. E só pegando essa parte da história, como foi essa negociação do Pronamp? Baseando no faturamento porque era uma linha, linha restrita, né? Justamente. Não era para o público em geral. Mas não foi tudo que eu necessitava. Então, assim, se eu não tivesse conhecimento financeiro, né, que a gente fala isso para os pais no Grande Crise, inclusive. Se eu não tivesse conhecimento financeiro, eu tinha quebrado. Praticamente, na pandemia foi isso, né, cara? E o que você chama de conhecimento financeiro? O que você fazia na prática lá que te ajudou?
Justamente, não só o fluxo de caixa ali, né? É controlar mesmo, assim, você tem uma lançar área- no sistema? Como é que... Justamente, porque Fala na prática isso aí. a nossa receita é atrelado a matrículas dos alunos, né? Aham. Nosso perfil de aluno que vai entrar e vai ficar mais ou menos 18 meses. Sim. Só que o adulto às vezes para no meio do caminho. Então o LTV nosso ali é 8, 10 meses, dependendo do nível do aluno. Então a gente já trabalha com esse fluxo ali de recorrência ao longo dos meses. Então a gente tem uma estimativa. Então você está falando de uma métrica que você tem, que é o tempo de permanência de cada aluno. É uma métrica de gestão que você tem. Justamente. Você planeja em cima disso. Justamente. Né? Você falou de outra questão. Você tem um RP, um sistema de gestão, que você lança as matrículas e o faturamento. Não é isso? Isso. Aí, claro, tem todo o nosso trabalho da nossa administrativa e financeira. Aham. Que aí tem custo fixo, Sim. aluguel, Que funcionário. aí são as despesas, beleza. Justamente. Aí você lança lá, você que eu falo a empresa, Claro. né? Alguém faz isso, né? O custo fixo, o custo fixo, o faturamento, as receitas, lança isso no sistema e tem-se um resultado ali, tem um controle do que está acontecendo, mínimo. Justamente. Você tem isso? Justamente. Não, com certeza. É tão óbvio assim não, tá? Porque tem muita empresa que não tem é isso. o que o Cris estava falando, né? Esse é o Imagine um negócio muito grande É. se não tivesse esse tipo de controle. As Exato. cifras são gigantes, né, cara? Então, eu já é encontrei, super tá? importante. Negócios, até por isso que eu brinquei com você, que não é tão óbvio assim. Eu já atendi clientes com faturamento de 40, 50 milhões anual. Você fala assim, cadê o relatório de venda de faturamento do mês tal? O cara, cadê? Peraí, gaguejou para pegar um negócio simples, não tem? Aí eu falei, ih, rapaz, o negócio aqui tá pior que eu imaginava. O controle aqui tá feio. Então, assim, parece óbvio, deveria ser, mas nem sempre é. Porque muitas vezes o empresário ele fica no dia a dia da operação e ele tem que comprar, vender, atender cliente, né? O telefone toca, a lâmpada queima, o cara falta e por aí vai, né? E ele fica sem ter como fazer isso. E muitas vezes ele tem o know-how da operação, né? Ele sabe executar aquilo que a empresa se propõe a fazer e a ser, mas ele não conhece de gestão. Ele não sabe como controlar, né? E aí pega. Tem um ponto muito legal, Marcondes, porque eu sou uma franquia, então eu sigo um modelo de contrato atrelado Legal. à franqueadora. E um indicativo muito grande não é só ter grana e comprar uma franquia da WhatsApp. Não é isso. Flávio Augusto lá, você passa por um crivo, não só de grana, mas de expertise. E normalmente, pegando esse gancho que você falou, que é super importante, normalmente tem duas pessoas como sócio em cada escola, no mínimo. Um que vai tocar a parte comercial e o outro que vai tocar a parte de gestão. Porque se o cara ficar focado em vendas e for olhar pagamento de Não funcionário, funciona. esse é o desafio, entendeu? Então, assim, a gente separou isso dali porque... E mesmo no começo da empresa, você acaba ouvindo e tal, dando os pitacos, você acaba desfocando se você não tiver essa visão, entendeu? A gente presta muitos trabalhos de consultoria para empresas que estão buscando melhorar os seus processos internos. E você falou um ponto assim... Não, porque na nossa empresa, nossa estrutura de franquia, quem vende, vende. Quem faz gestão, faz gestão. Muitas vezes a gente chega no cliente para trabalhar, ele, não, aqui não está funcionando, as coisas não estão andando, está tudo bagunçado. Aí a gente entra para analisar, ver a estrutura. Tem uma pessoa que é responsável por fazer o administrativo, fazer o financeiro, fazer a gestão de pessoas, fazer o recrutamento, tem que sair para vender, tem que gerenciar os vendedores. Eu falo, mas você quer que uma pessoa só faça isso tudo? Não vai funcionar. Esquece. Não tem planejamento, não tem estrutura que dê conta disso, né? Então é muito importante ter essa visão, muitas vezes de fora, alguém que venha até a empresa e fala, cara, boa prática do mercado, isso e isso. Você tem uma pessoa aqui sobrecarregada, você não acha que está na hora de rever a estrutura dos processos internos da sua empresa, né? Então isso é muito importante, né? Queria perguntar pro Cris aqui. Cris, aliás, antes, você tem alguma coisa para complementar nesse ponto aqui? Eu vi que você estava querendo falar aí. Você percebeu bem. Eu vendo você falar aí, pô, meu primeiro emprego foi na marcenaria, né? Então era de um primo que aí, pô, eu nunca gostei de máquina, né? De produção. Então eu ficava de olho no processo na ponta lá, no administrativo. E aí, assim, a minha pergunta é o seguinte, você que é do ramo, né, de consultoria. A empresa, muitas vezes, se ela parar para olhar isso,
ela também não vai alavancar as vendas, não vai alavancar ali o potencial da empresa, né? Parar para olhar, você fala a parte administrativa? Isso. Porque às vezes vai falar assim, pô, mas se eu vender isso aqui, eu vou ter que contratar, vou ter que implantar processo, não sei o quê. Ah, não, vamos embora. Então, assim, existe um momento ideal, pela sua experiência ali, desse planejamento, ou não, a gente consegue entrar em qualquer ponto desse processo aí, né? O momento ideal para se construir um planejamento, você disse? Isso. Cara, muito boa a sua pergunta, muito boa mesmo. Eu diria que qualquer hora é hora de ter um planejamento. E aí eu vou aproveitar para abrir mais um pouquinho e, como eu falei na abertura, desmistificar um pouco essa questão de que planejamento é difícil e é complexo e tudo mais. Pegando o gancho do Flávio Augusto, que eu gosto muito dele também, eu já ouvi ele contando a história dele do relógio, né? Que ele vendia os relógios e tal, tudo mais. Para quem não sabe, ele começou... ele tinha um relógio que ele ganhou, ele falou, pô, preciso de grana, vou vender esse relógio. Vendeu. Com o dinheiro ele foi na banquinha, comprou mais 2 relógios. Aí vendeu com lucro, comprou mais 4. Aí o cara da banca falou, pô, esse cara aqui tá comprando muito relógio meu. Vou dar uma condição melhor para ele, deu consignado, enfim. Eu quero dizer, qual que era o negócio ali naquele momento daquele cara? Era vender relógio. Ele fez um planejamento que foi, cara, eu preciso de dinheiro. O que eu vou fazer? Vou vender esse relógio e comprar 2. Cara, acabou. Isso é planejamento. Era o planejamento pertinente para o tamanho do negócio dele. Ele não precisava de mais que isso. A timeline era curta, mas era planejamento. Era planejamento. Ele queria o quê? Que ele fizesse um Canvas, um SWOT, um não sei o quê. Cara, ele foi vender, ele tinha um planejamento. Vou vender o relógio e vou comprar 2. Deu certo? E agora? Agora eu vou vender, vou comprar mais 4. E assim ele foi. Ele fala que vendeu 200 relógios. Pegando só o gancho, no começo do nosso briefing, antes de entrar aqui, né, ao vivo, a gente falou, pô, o nome do nosso CQC é Gestão, Empreendedorismo ou Empreendedorismo e Gestão? É aquilo que a gente está acabando de falar. Normalmente o empreendedor, ou foi demitido, ou fez uma grana, vou abrir um negócio. Entra pra dentro, vender. É isso aí. Sem um planejamento. Aí depois começa, né? Não é sem um planejamento. Não, ele tinha justamente. um planejamento como a gente acha que mas deve ser. Mas vai muito intuitivo, né, nesse caso. Isso, mas é um planejamento. Sim. O que eu quero reforçar pra galera que tá ouvindo a gente é que muitas vezes tem-se que é complexo planejar, que é difícil, que leva tempo. E não é isso. Né? Faça o planejamento do tamanho do seu negócio, do jeito que der, não de qualquer forma, mas da forma que for possível. É diferente, né? Então, assim, que seja numa folha de papel, você tem um plano de ação para 30 dias, para 60, para 90, né? Para 6 meses. Em uma folha você faz um planejamento de um negócio. Você também pode fazer em 30. Mas se você não tem nem a de 30, faz em uma. Começa. E você falou um negócio interessante, que o contrário também é verdadeiro, né? Talvez o porte da empresa ainda é pequeno e o passo aí em relação a sistemas, né, e tudo mais, a porte da consultoria é maior do que naquele momento é necessário, né? E acaba também sendo um... Aí vai de quem estiver ajudando, porque assim, eu particularmente tenho um cuidado de, ao entrar em um cliente, me atentar qual é o tamanho, qual é o porte dele, o que ele aguenta de carga de robustez aqui da carne, né? Porque ele tá para tomar uma sopa ou ele já aguenta comer uma picanha mal passada aqui que ele tá bem, né? Vamos analisar o perfil dele? Vamos pro próximo passo? Esse é um perfil que eu particularmente gosto muito de trabalhar. Porque se você for com... Não, que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Perfeito. A experiência nossa é que não funciona. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo degrau que esse cliente... Na condição dele, que ele aguenta, que ele suporta avançar. Qual o nível de planejamento que é pertinente para ele. Então, a gente vai sempre adaptando à realidade do cliente. Por isso que eu falo que não é difícil planejar, porque às vezes a gente fica mirando, preciso fazer um planejamento grande, igual de fulano. Aí você pega um modelo na internet de planejamento estratégico, não entende nada, um monte de linguagem estranha e palavras em inglês, e você acha, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, é difícil. E acaba perdendo o tesão ali. Perde o tesão. De seguir, porque é mais difícil do que... Né? É isso aí. Uma pergunta, assim, até atrelada a isso, né? Por favor.
fazer o mínimo bem feito, né? O básico. Qual que é o mínimo de planejamento que tem que ser feito, então, para um muito primeiro boa, negócio? muito boa. Eu acho que era isso que eu... Porque assim, a gente sabe que tem que ter um capital de giro para queimar mesmo se der tudo errado. Mas qual que é esse mínimo? Legal. Para quem tá ouvindo a gente. Pergunta muito boa. Vamos lá. Na minha visão, o mínimo de planejamento que uma empresa tem que ter. Ela tem que ter aonde ela está, o que eu estou aqui, o que eu faço, para que eu existo, que problema que eu soluciono dos meus clientes. Preciso entender a minha essência, uma questão até um pouco filosófica, assim, da estratégia mesmo, tá? Tá, eu existo para isso, eu estou aqui para resolver esse problema do meu cliente. Beleza, uma vez que eu tenho esse problema para resolver, como é que está a minha estrutura? Qual a melhor forma de eu resolver esse problema com o menor custo possível, com o menor investimento possível, com o menor custo fixo possível, né? Feito isso, quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes? Identificados os pontos fracos, que ações eu posso tomar para que meus pontos fracos se tornem pontos fortes? E olhando os pontos fortes, como que eu posso potencializar esses pontos que às vezes eu não estou explorando tão bem? Eu parei para olhar e falei, caramba, é mesmo, eu tenho isso de ponto forte e não estou explorando como eu poderia. Deixa eu intensificar isso aqui. Fizer esses 5 pontos que eu falei, cara, você vai ter um planejamento espetacular para sua empresa, tá? Espetacular. É o que eu recomendaria para qualquer empresa tem que ter isso. Tem um ponto ali das ameaças, né? Sim. E aí na cadeira do lado de lá, né, analisando o crédito, a gente sempre olha ali qual que é a barreira de entrada, né, desse mercado. Então, assim, porque a empresa, meu faturamento é tanto, vai dobrar para tanto, mas se amanhã um player... Numerologia, né? Aquela numerologia, né? Se amanhã um player decidir entrar nesse mercado aí, como que vai acontecer, né? O que vai... por exemplo, você tem um mercado de bairro, um supermercado de bairro, que está lá há 30 anos e tal, o bairro cresceu e daqui a pouco vem uma grande rede aí que a gente vê em toda esquina. Essa grande rede, como que ela vai impactar, né? Então, eu acho que essa ameaça aí também é um ponto... É um ponto importante. A gente analisa isso também. As ameaças, foi bom você ter falado. Isso aí é uma questão do... É uma ameaça, é o imponderável, né? É o que vem de... Não é imponderável, mas é o que vem de fora que você não tem controle, né? Mas existe o fator imponderável, como a pandemia pegou o Fadinho ali de jeito também. Perfeito. Né? Mas assim, na minha experiência, eu diria, falando em percentual, como eu perguntei o senhor aquela hora, eu diria que pelo menos 80% a 90% dos negócios possuem solução para se tornarem lucrativos, para eles não fecharem, tá? Com planejamento, com a estratégia certa e com gestão financeira. Vou botar 90%, na minha visão. Eu já atendi mais de 7 mil empreendedores. Então, quando você faz isso muitas vezes, você pega um padrão ali do que está acontecendo, né? Você começa a pegar um jeitinho ali. Então, assim, cara, 90% tem jeito. 10% realmente é algo que fica obsoleto, é um mercado que muda, é um imponderável como isso, vem uma grande rede, bota um negócio na sua frente. Mas até isso, eventualmente, com a boa gestão financeira e controle, você vai pivotar seu negócio, você vai fechar, você vai mudar de lugar, o negócio vai fechar eventualmente sem prejuízo, vamos dizer assim. Você vai ter alternativas. Por isso que é bom mapear, né? Foi o que eu falei. Não que isso vai acontecer e vai levar a empresa à falência, mas que ela vai poder... mudar a estratégia. Exatamente, vai poder mudar a estratégia. E normalmente acontece cada vez mais, né? Mercado dinâmico, muda muito, você tem que estar atento. Por isso é importante revisar o planejamento aí a cada... Na verdade, diariamente você tem que estar olhando o seu planejamento, né? Mas de uma forma mais estruturada, com mais calma. Eu diria que a cada trimestre aí você tem que sentar, deixa eu ver o que eu planejei aqui. A gente constrói o planejamento para os clientes, a gente entrega o material e fala assim, eu faço questão ainda de entregar impresso e falo, eu estou te entregando aqui, está aqui o PDF, está aqui o impresso. Só que eu estou te entregando aqui no papel, é para você riscar, é para você rabiscar à vontade. Eu quero voltar aqui e ver esse papel todo amassado, todo rasgado, todo riscado, de uso. Porque se estragar não tem problema, você imprime outro. Agora é para você usar, para você consultar. Agora se você pegar isso aqui e botar na gaveta ou na prateleira, não vai resolver nada.
Pegando esse gancho dos KPIs, né, dos indicadores, para fazer follow-up, né, ao longo de 3 meses, 6 meses e tal. Sim. Eu sei que é um conjunto de indicadores todos importantes. Só que qual que você visualiza ou quais 2 que são mais importantes aí para um negócio menor, Olha, boa pergunta. Para um pequeno negócio, eu vou até fazer uma resposta um pouco mais ampla, tá? Mas não vou deixar de responder exatamente o que você perguntou, não, tá? Pequeno negócio, ele precisa ter de controle financeiro, tá? Para ele conseguir medir a performance dele. Ele tem que saber o que ele está pagando, tá? O que é custo fixo dele, tá? O que é custo fixo? Aluguel, energia, contabilidade, todo aquele custo que não varia em função da venda, né? Ele está lá todo mês. A gente pode perguntar assim, Marcondes, mas a energia varia. Mas não varia em função da venda, muito pouco ali. A não ser que você seja uma lavanderia, né? Quer dizer que cada ciclo da máquina você gera X de energia, X de água. Aí água e energia vai ser custo variável, mas via de regra é fixo, né? O custo variável, o custo da mercadoria, saber quanto custa o que você está vendendo, né? Se for um produto, se eu vendo essa caneca, quanto custou a caneca? Se é um serviço, quanto custa aqueles insumos que eu tenho ali para executar aquele serviço, tá? Então, voltando, custo fixo, custo da mercadoria vendida, tá? Com isso, você vai ter a sua margem de contribuição, ou seja, quanto sobra para pagar o custo, tá bom? O seu faturamento bruto, tem que controlar ele, tá? Já entrei em clientes que eu perguntei assim, você tem o controle do seu faturamento? Tem, cadê? Deixa eu ver, mostra o relatório. Aí o cara puxou, aí eu vi um número aqui e outro número aqui. Eu falei, como assim? Não, porque eu vendi 50 mil no mês. Mas e esses 55 aqui? Não, eu considero 50 porque 55 é com cartão. Aí eu já descontei aqui a taxa do cartão. Olha. Falo, rapaz, olha só. Então, o cartão é um custo variável, né? Ele varia em função da venda. Você faturou 55 e pagou 5 mil reais para a administradora do cartão. Isso tem que estar na linhazinha correta lá para você enxergar o tamanho desse custo. Você não pode largar isso para lá. Ali, entendi. Isso acontece, assim, esses conceitos básicos. Então, se você controla o faturamento, se você controla quanto custa o que você vende e se você controla o seu custo fixo, com esses 3 você consegue fazer um demonstrativo de resultado, né? Com o demonstrativo de resultado, é a ferramenta, o famoso DRE, é a ferramenta que mostra se a sua operação naquele período, naquele mês, né, normalmente assim dito, se o seu negócio deu lucro ou prejuízo, beleza? Então, essa é a principal forma de você enxergar se o negócio deu lucro ou prejuízo. Mas, muitas vezes, o negócio dá um lucro lá no DRE, lá na última linha, mas ele não tem dinheiro no caixa. Que aí entra um outro controle, que é o fluxo do caixa, né? Eu posso fazer uma venda muito boa hoje, vendi uma carga de 1.000 canecas, beleza? Vendi 1.000 canecas para o Fadini a R$10 cada uma, né? A R$10 cada uma. Então, vendi 10 mil reais para você. Só que essas canecas me custaram 5 mil que eu comprei do Cris. Aí o Cris falou assim, Marcondes, cara, sua empresa é nova, tal, é só à vista. Eu falo, tá bom, toma lá. Aí eu tenho 5 mil no meu caixa, beleza? Aí eu dou 5 mil para ele. Limpei meu caixa para comprar as canecas. Foi tudo para ele. Aí eu te vendi as canecas, tá aqui. Só que você falou, Marcondes, eu preciso de um prazo, tô te comprando 1.000 canecas, você vai ter 60, 90. você tem que dar um prazo aí. Para facilitar, vamos dizer que eu te dei 60 dias direto. Beleza? Tá bom, eu querendo vender, né? Ansioso, vou perder a venda, vai que o cara não compra, vai ser importante, vendi para você. O que acontece nesse momento? O dinheiro que eu tinha foi para ele, o produto que eu tinha foi para você e eu fiquei sem nem um centavo na mão. Se no outro dia eu tiver uma conta de energia de R$200 para pagar, eu não tenho dinheiro. Por isso que eu ia falar do capital de giro aí também, né, cara? Sim. Que é super importante e, na minha opinião, né, dados de Sebrae, você é especialista como consultor, de ter um mínimo aí de mês para queimar se der tudo errado, um cash burn ali que a galera fala. Existe um cálculo, né? Existe uma forma de calcular o capital de giro adequado para cada negócio. Não dá para a gente entrar aqui, senão a gente vai fazer uma aula, mas saiba que existe esse cálculo, tá, da capital de giro sugerido para o negócio. Costumo dizer também que capital de giro, ele é como o pneu step de um carro. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro com meu tio, e aí bateu no buraco, furou um pneu, botou o step. Andou mais um pouco, furou outro pneu.
Aí ficou na mão, teve que esperar o guincho, não sei o que lá. Eu quero dizer, então qual que é a solução disso? O carro ter 2 steps? Qual é o custo de ter 2 steps? Qual é o custo de comprar, de perca de espaço, o custo total, né? É o plano B, né? O primeiro é o step, o segundo é o seguro. Isso aí, exatamente, perfeito. Então, assim, muita gente pensa assim, poxa, mas o capital de giro para 3 meses, será que é suficiente? Não sei, você quer ter para 1 ano? Olha quanto custa um capital de giro de 1 ano, então. Nossa, é caro? Pois é. Então, a gente chega nessa conta. E aí, vendendo meu peixe, né, Ricardo? Como eu falei, a minha trajetória lá atrás, então, assim, do interior, você vê muito, assim, o empresário que recorre a agiota, né? Sim. Então, assim, no último ponto, vou pegar um dinheiro ali que nessa transação, depois quando eu receber do seu, eu pago ele. Aí acaba que o fluxo de caixa embolou tanto que quando você pagou, aí ele, não, vou pagando só os juros lá. Isso é muito comum. Muito comum. E aí onde eu quero chegar e vendendo meu peixe, né? O banco... Vende que a muqueca tá cara. Tá na hora boa de vender o peixe. O banco, o empresário, assim, independente do porte, o empresário que tem um bom relacionamento, e aí eu não falo também só com o banco, né? Pelo menos 2, vai ter acesso a linhas diferentes, né? Então, foi o que eu falei no início. Você tem um capital de giro, né? Que você formou da sua poupança lá, ok, perfeito. Mas nessa transação aí que você vai receber 60 dias, se você negociar com o banco a antecipação desse recebível, né? Nessa operação aqui, né? Então, quando o seu fornecedor pagar, ele já quita a operação, né? E a taxa, vamos colocar aí, vai ser 2%, arredondando. Imagina, o seu lucro nessa operação ali, vamos colocar que foi 10%, você deixou 2% na mesa para o banco, né? Mas teve o dinheiro no caixa hoje. Vale a pena? Pode ser que vale a pena. Né? Cada caso é um caso. Então, aí é o ponto que eu falo, Marcondes, assim, o banco é muito hostilizado, assim, o banco só ganha dinheiro em cima do empresário, né? Só que o empresário que sabe utilizar o banco, ele acaba escalando, Perfeito, né? Então, vale a pena, né? Por isso que a gente falou, né? O planejamento, como ele vai alavancar seus resultados, né? Às vezes é melhor você usar o caixa do banco e deixar o seu capital de giro para uma oportunidade ou para uma situação tipo pandemia, né? E manter o bom relacionamento com o banco, né? Perfeito. E aí você foge da agiota, foge das taxas caras, né? E controla o seu fluxo de caixa ali para ser sustentável, né? E é importante, assim, que dividir, gente, existe uma diferença, né? Entre planejamento estratégico, né? Qual é a estratégia de atuação do negócio, para que lado ele está indo. Controle financeiro, ou saber o que está acontecendo na minha empresa, meus números, meus indicadores, e o meu planejamento em relação às finanças. Essas coisas todas se ligam em algum momento, né? Porque a estratégia que eu vou definir para o negócio vai influenciar aonde eu vou alocar meus recursos, meus investimentos. E eu ter o controle financeiro é necessário para eu saber até onde eu posso ir sem a ajuda do Cris ou não, ou com a ajuda dele ou sem a ajuda dele. Né? Então é muito importante separar as caixinhas que são coisas diferentes, mas que se conectam. Tá? Estratégia de atuação, planejamento estratégico, direção da empresa, para onde a empresa está indo. Né? Controle financeiro, que é o enxergar o que está acontecendo, e o planejamento das finanças, aonde eu vou alocar os recursos. E aí, terminando de responder aquela pergunta do Fadini, dos KPIs. Isso varia muito de negócio para negócio, tá? Varia demais. Mas se eu tiver que dizer dois indicadores, enfim, né? Eu diria que é a lucratividade ou o lucro líquido e a rentabilidade. Que no final das contas, esses dois é o que vai mandar se o negócio está dando certo ou errado. É óbvio que você tem que olhar uma série de questões anteriores que vão contribuir para construir Justamente. esses dois, né? Mas aí, por exemplo, se for um B2B, um B2C, né? Número de atendimentos, ticket médio, existem diversos outros indicadores, KPI, se for uma indústria, né? Índice de perda, retrabalho, margem líquida, lead time. Então, assim, depende muito de cada negócio, tá? É difícil eu cravar para você um ou dois, assim, sem ser o final da linha, que todo mundo vai cair no lucro líquido e rentabilidade, né? Perfeito. Mas eu diria assim, atente-se ao seu negócio. Se você tem uma empresa, está assistindo a gente e não sabe quais são seus KPIs básicos, quais são as suas metas, quais são os seus indicadores de performance, como você planejou e qual o orçado versus realizado desses indicadores, se você não tem nada disso que a gente está falando,
luz amarela para você aí, porque você pode estar com um problema sério e nem tá sabendo. Um exemplo do que você fala, perfeito essa análise aí, eu até anotei aqui, né? O custo da mercadoria vendida, né? São pontos assim que praticamente todo negócio precisa ter essa mensuração. E aí eu me lembro lá da época da faculdade, né, que teve um case interessante assim. Uma indústria de roupa, né, camisa, vamos colocar, fazer camisa. E aí chegou no momento que, essa peça aqui que eu corto, esse pedaço de roupa aqui, de pano, né, tecido, eu vou utilizar para fazer meia, né? Já que eu tenho minha produção, eu vou ampliar aqui para mais um produto. E aí foi fazendo meia e tal. E aí chegou num ponto que, não sobra dinheiro no caixa, né? Vamos olhar o que está acontecendo. E aí chegaram justamente nisso, né? Enquanto vendia só camisa, né, a rentabilidade, né, o lucro líquido era X. Quando começou a aproveitar, o faturamento aumentou, só que aí o lucro líquido diminuiu, porque o custo para produzir as meias, ele roubava o lucro da camisa. E aí o que a consultoria falou, né? É melhor você parar, jogar fora o pano, né? O que sobra, do que produzir a meia lá para aumentar seu faturamento. Então é muito de encontro a isso aqui, né? Às vezes o empresário está apegado a um produto. Trabalho de uma consultoria externa, né? E esse produto ele acaba. Legal. E esse produto ele acaba consumindo o lucro que você tem em outros produtos, né? Perfeito. É o básico, né, que a gente vê na prática. Né? Muito bom. Quer complementar? Não, tranquilo. Eu acredito muito quando você tem algum desafio ou não sabe uma situação, busque o especialista. Isso. Sim. Né, cara? Não vai tentar inventar a roda sozinho ali ou tentar fazer porque um amigo falou para fazer isso ou buscar. Né, cara? Tem aquela velha história, eu ouvi esses dias de novo. Misturar a grana do CPF com o CNPJ. Nossa, essa é Isso clássica. é planejamento. Isso é planejamento, entendeu? Legal. Pagar o cartão de crédito com o cartão da empresa, comprar algum pra café, a ponta alguma e depois coisa. usa o ponta. Justamente. É isso aí. Legal. Eu vivi em um dos nossos clientes também. A gente foi fazer um trabalho, entre outras coisas, de levantamento de custo do hora homem e informação do preço de venda, né? O caso deles era mais complexo, envolvia produto, envolvia serviço. A gente fez um levantamento lá. E a gente fez resumindo, tá? Para ele colocar a mão em algum equipamento lá para mexer, deveria ser um preço mínimo de venda de R$ 2.500, dado todo o custo, tudo que tinha lá. O que aconteceu? Quando foi para ver a prática, tinha equipamentos que ele cobrava R$ 800, 700. Estava pagando para trabalhar. Estava pagando para trabalhar. E no final do mês não via lucro, não via resultado. E aí, quando eles viram isso, falaram, caramba, então é por isso que a gente não tem lucro. Vende um negócio por 10 mil, mas vende outro por 700 e não anda. Como que se resolveu isso? Planejamento. Em algum momento, eles falaram, cara, precisamos crescer. Não temos condição de fazer sozinho. Vamos procurar uma consultoria, procurar alguém especialista para nos ajudar a profissionalizar a gestão do negócio? Começou o planejamento deles aí. A visão, a humildade. Fizeram isso. E aí dentro, claro, entra o nosso trabalho, a gente foi fazendo e foi construindo com eles. Então, assim, é muito importante. O planejamento, ele começa nas pequenas coisas, né? Na atitude de, cara, eu preciso disso. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E aí vai culminando na ponta. Marcondes, você que é do mercado, né, de consultoria e tal, você vai saber mais do que eu e Fadini. O empresário, geralmente ele aloca os recursos ali na operação, né? E eu vejo no dia a dia que realmente assim, o acesso à consultoria às vezes não está tão claro, né? Então, assim, até para a gente concluir aqui, como que o empresário ele tem acesso a esses profissionais, né? E para dar esse pontapé nessa estrutura tão importante que é o planejamento. Legal. Então, Cris, a nossa empresa, por exemplo, faz esse trabalho. Existem diversas outras empresas muito sérias no mercado que também fazem um trabalho de consultoria, de treinamento, acompanhamento. Procure a empresa da sua confiança, procure alguém que você sinta que bate ali a conversa, que o entendimento está dentro do que você imagina, né? Que vai trazer bons resultados. A grande questão é você dar esse pontapé. Tá? Nossa empresa é a Norten, eu, Marcondes, estou à disposição. Procure outros também, converse, veja, Sebrae, enfim, tem N entidades aí que podem ajudar e contribuir aí também com
a profissionalização da gestão. O grande lance é você dar o pontapé inicial. Perfeito. Com aquele cuidado, né, que a gente comentou aqui, que vale reforçar de ter o cuidado de não comprar algo que você ainda não precisa, né? Exatamente. A dose do remédio não ser maior do que o... Tem que ter esse cuidado. Precisa. Aí é da percepção de você com o profissional que você conversar, com a empresa, para que ela possa te transparecer isso. Cara, cuidado, vai por aqui, vai por ali. Aí a gente aqui, posso falar por mim, que tenho muito esse cuidado de oferecer realmente o remédio que o cliente precisa. E uma pergunta muito comum que é nessa esteira é assim, mas... E esse custo aí para poder profissionalizar minha gestão, fazer meu planejamento, criar meus controles financeiros? Cara, eu digo que não é custo, é um investimento, que esse dinheiro volta para o empresário. Tá? Eu vou citar aqui, entre tantos que eu poderia citar, um exemplo de um cliente que nos procurou pouco tempo atrás e ele queria fazer um investimento na ordem de 8 milhões de reais. Ele queria investir em um negócio que custaria isso. Ele estava animado, ele estava empolgado e ele nos procurou para fazer o plano de viabilidade econômico-financeira desse investimento. E a gente fez os estudos, levantou as informações junto com ele, o trabalho foi andando e chegou um dado momento que eu liguei para ele assim, já com o avançar do trabalho, liguei para ele, ô fulano, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer? Ele, bicho, fala a ruim logo, vai. Cara, a ruim é o seguinte, aí ele falou... No negócio não tá dando viável não, né? Falei, cara, não é que não tá dando viável, tá dando tecnicamente inviável, tá dando um payback aqui de 12 anos pro seu negócio e os equipamentos seus defasa com 20, então assim, tá tecnicamente é inviável o negócio para você. Puxa vida, ia falar um negócio aqui, mas o horário não permite, né? Porque eu reproduzir a fala dele. Ele, caraca, bicho, e agora, não sei o quê. Ele perguntou, e a boa? Eu falei, a boa é que você pagou aqui X mil reais para não perder 8 milhões. Olha que legal. Você pagou um seguro do seu negócio. Ele, caraca, Marcondes, é mesmo? Não tinha pensado nisso. Ele já estava assim, perdi o dinheiro da consultoria, ele falando. Aí ele falou, não, cara, você não perdeu, você pagou para ver se investir 8 milhões era rentável para você ou não. Ele, é mesmo, valeu a pena, ficou barato. Eu falei, pois é, ficou barato. E assim como outros tantos exemplos, o cara do laboratório lá que eu falei, dos serviços, que ele enxergou quanto custava, que era o mínimo era 2.500, também foi a partir de um trabalho de gestão. E sempre assim, pessoal, para finalizar, dentro da realidade do negócio, esses custos são perfeitamente absorvidos pela empresa, esses investimentos, né? Tá? Se for uma pequena empresa, média, grande, não importa, os projetos são sempre dentro da realidade do negócio. Falando como a gente atua, tá? Existem outras empresas que trabalham de outras formas. Mas vale a pena ser profissional, vale a pena buscar o resultado, tá? É isso. Fadini, quer complementar com alguma coisa nesse ponto? Foi um bate-papo sensacional, né, pessoal? Eu acredito que uma palavra que eu peguei de tudo que a gente falou do planejamento e também da parte de finanças é ter humildade. A palavra humildade, cara, eu não sei tudo. Sem dúvida. Ou eu vou buscar conhecimento para a equipe interna, fazer treinamento e agir, ou buscar um especialista para fazer o trabalho junto e trazer, igual você falou, né, cara? Errar menos possível, né, cara? E rápido, né? E medindo. Rápido, justamente. Então é isso, pessoal. Prazer estar aqui com vocês também. Legal. Aproveita e deixe suas redes sociais, seu contato aí pro pessoal. Beleza, pessoal. Sou o Ricardo Fadini, Instagram é rfadini, LinkedIn Ricardo Fadini, whatsapp.vitória e graniakids.com. Rapaz, o cara tá em todas, hein? Que é isso? Muito bom. Muito bom. Obrigado, Fadini, pela presença. Boa. Cris, suas considerações finais, redes sociais. Bom, primeiro, assim, falar do CQC. Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí para pegar emprestado? Eu acho que para quem não conhece o IBEF ainda não é associado, acho que vale a pena, né? Toda essa estrutura aqui só é viabilizada para quem é associado, né? Muito bom. Essa troca de ideias. Falar do empreendedorismo e gestão e, na prática, o planejamento foi o que a gente deixou claro. Não é um bicho de 7 cabeças, é importante, né? Cada fase tem o planejamento necessário, então discutir isso é muito, muito bacana. Te agradecer, Marcões, porque assim, o cara que já tratou mais de 7 mil empreendedores é uma experiência bacana, né? Sucesso. Legal. Aí na empreitada. Bom, não sou tão empreendedor. Você só tem um Instagram, né? Só Cris tem e LinkedIn, né? Que aí é como executivo, né? Cristiano Stende Almeida e... Obrigado mais uma vez aí pela... Legal, muito bom. Eu que agradeço aí, vocês dois, feras, abrilhantaram aí nosso IBFcast de hoje.
né, com a sua expertise e experiência do banco e até da marcenaria lá de antes, trazendo insights valiosos aqui para a gente hoje. Muito obrigado, Cris. Fadini também, com a sua experiência anterior, WhatsApp e outros negócios, uma visão do empresário que precisou do recurso no meio da pandemia, o imponderável, como o planejamento ajudou isso, de certa forma. Então, muito bom. Muito obrigado, Fadini, pela sua presença também aqui com a gente. E é isso, pessoal. Então, queria agradecer a todos que estiveram até aqui. Planejamento não é bicho de 7 cabeças, gestão financeira não é bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, isso te ajuda no seu negócio. Procure ajuda profissional, procure quem saiba, mas faça isso na sua empresa. Vai voltar dinheiro para você, dinheiro no seu bolso, quando você se organiza, se planeja e tem controle sobre o que acontece na sua empresa. Tá bom? Meu nome é Marcondes Caldeira Júnior, meu @Instagram é marcondes.caldeirajr. Me segue lá, tem bastante coisa legal pra gente. Um abraço, até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e MedSenior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Time Now e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, Fucap Solutions, TES Contabilidade e TV Capixaba.